Notícias do dia, ano 8, número 2754. Dia 4 de junho de 2024, terça-feira. Datas comemorativas. Dia do Engenheiro Agrimensor. Dia do Gestor Comercial. Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 16 graus, máxima de 30 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,23. Valor do euro, em alta, R$ 5,70. Índice Bovespa, em alta, 0,07%, 122.180 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,94%, valendo R$ 364.350,75. IPCA, em alta, 0,38%, abril de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,50%, 8 de maio de 2024. Valor do ouro, R$ 400,30. Notícias nacionais. Com 6,3 milhões de casos prováveis, Brasil lidera ranking de dengue. Dados são da Organização Mundial da Saúde, que registra este ano 7,6 milhões de casos prováveis de dengue no mundo, sendo 3,4 milhões confirmados em laboratório. Atualmente, 90 países registram transmissão ativa da doença. STF marca para o dia 12 julgamento sobre correção do FGTS. Até o momento, o placar é de 3 votos a 0 para considerar inconstitucional o uso da TR para remunerar as contas dos trabalhadores. PSOL questiona no STF criação de escolas cívico-militares em São Paulo. Gestão das escolas será compartilhada entre militares e secretarias estadual ou municipais de educação. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocola ação no STF contra a importação de arroz. A ação direta de inconstitucionalidade da CNA pede a suspensão do primeiro leilão da Companhia Nacional de Abastecimento para a compra do cereal importado e pede explicações ao governo sobre a medida. Em uma semana, Justiça do Trabalho fecha 1,7 bilhões de reais em conciliações. Resultado da Semana de Conciliação, realizada entre os dias 20 e 24 de maio, foi divulgado nesta segunda-feira, dia 3, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Carmen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai liderar as eleições municipais. A ministra sucede Alexandre de Moraes em seu segundo mandato no TSE. Além de ser a primeira presidente da história do órgão, Carmen Lúcia também foi a segunda mulher a liderar o Supremo Tribunal Federal. Polícia Rodoviária Federal encerra a Operação Corpus Christi com redução no número de mortes e feridos. Índice de mortes da operação deste ano registrou queda de 17,17% e de feridos, diminuição de 8,94%. O foco da operação foram as ultrapassagens indevidas. Polícia Federal e Receita Federal apreendem medicamentos e drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Em ações distintas, 2 pessoas foram presas em flagrante. Polícia Federal incinera 2 toneladas de drogas no Amazonas. As drogas foram apreendidas em ações distintas. Rio Grande do Sul tem 616 mil pessoas fora de casa pela calamidade. Segundo a Defesa Civil, 579.457 pessoas estão desalojadas morando temporariamente em casas de parentes, amigos ou à beira de estradas, enquanto não podem retornar às suas residências. Nível do Guaíba sobe novamente e deixa ruas de Porto Alegre inundadas. Conforme medição da 0 hora às 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 3, a água subiu cerca de 46 centímetros, atingindo o pico de 3,86 metros. Aeroporto Salgado Filho deve permanecer fechado até dezembro em Porto Alegre. De acordo com a concessionária Fraport, o aeroporto está sem operações há um mês devido às enchentes do Lago Guaíba. O governador Eduardo Leite mencionou nesta segunda-feira a necessidade de uma solução entre o governo federal e a concessionária para garantir a segurança. Rio Grande do Sul. Adequar rodovias a mudanças do clima custará 10 bilhões de reais. Segundo a Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, ainda há 95 pontos bloqueados ao tráfego de veículos, dos quais 65 são de responsabilidade estadual e 30 federais. Transurb amplia horários de trens na região da Grande Porto Alegre. Nesta fase de operação emergencial não haverá cobrança de passagem, uma vez que os sistemas de bilhetagem da companhia também foram afetados pelas águas que inundaram as estações.
Estudo mostra impacto financeiro da obesidade infanto-juvenil no SUS. O levantamento aponta que crianças com esta condição apresentam maior risco de problemas de saúde durante a infância, como diabetes tipo 2, hipertensão, asma e apneia do sono. Estudo mostra benefício de exercícios físicos em idosos com câncer. Pesquisa reforça a recomendação de atividades físicas e destaca a importância de programas que sejam acessíveis e personalizados, especialmente para idosos. Semana começa com queda de temperaturas e ventos fortes no sul. Alertas meteorológicos de nível amarelo, que indicam perigo potencial, foram emitidos nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mercado financeiro projeta inflação de 3,88% em 2024. Boletim Focus registra ainda elevação na previsão da taxa básica de juros, a Selic, para este ano. Segundo o levantamento do BC, a taxa deve fechar 2024 em 10,25%. Atualmente, ela está em 10,5%. Sorteio de hoje da Mega Sena 2732 pode pagar prêmio de R$ 95 milhões. Ciência e tecnologia. Rostos do passado da Escócia ganham vida após reconstrução forense. Reconstruções, que combinam arte, antropologia, tecnologia e arqueologia, estão em exibição permanente em museu escocês que foi inaugurado em 30 de março. Bilionário japonês cancela a primeira missão de voo privado ao redor da Lua. Em 2021, empresário Yusaku Maezawa foi o primeiro passageiro privado a visitar a Estação Espacial Internacional em mais de uma década, usando um foguete Soyuz. Astrônomos identificam estrelas que podem abrigar megaestruturas alienígenas. Simon Goodwin, professor de astrofísica teórica na Universidade de Sheffield, detalha o que são as esferas de Dyson e qual a possibilidade de elas realmente existirem. Esportes. Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. Jogador de 30 anos assina contrato por 6 meses, com cláusulas de produtividade. Fluminense supera 50 mil ingressos vendidos para a apresentação de Thiago Silva e projeta recorde. Clube almeja bater marca de apresentação de Luiz Fabiano no São Paulo, em 2011. Festa para o zagueiro será no Maracanã, na sexta-feira, dia 7. Atlético Paranaense, organizada e CBF são condenados por briga em Joinville. Decisão foi proferida pelo Ministério Público de Santa Catarina. Clube terá de pagar R$ 300 mil. Real Madrid anuncia a contratação de Mbappé, atacante francês, ex-PSG, vai se juntar a Vini Júnior, Rodrigo e Bellingham a partir da próxima temporada no atual campeão da Champions League. Bruninho sofre lesão e está fora da segunda etapa da Liga das Nações. O levantador da seleção brasileira masculina de vôlei deve voltar às quadras na terceira semana do torneio, em Manila, nas Filipinas. Nos jogos no Japão, Cachopo e Brasília serão os levantadores. Djokovic consegue virada espetacular e avança às quartas de final em Roland Garros. Mesmo com uma lesão sofrida no joelho direito no segundo set, o sérvio virou um jogo que parecia perdido e se classificou às quartas de final por 3-2, parciais 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3. Notícias internacionais. Soldados ucranianos amputados recebem próteses personalizadas na Alemanha. Autoridades alemãs estimam que mais de 30 mil ucranianos foram amputados como resultado da guerra com a Rússia. Chefe de agência nuclear adverte contra reiniciar usina na Ucrânia. Planta de Zaporizhzhia é a maior da Europa e tem sido alvo frequente de bombardeios desde que a Rússia começou a guerra. Reino Unido estabelece data para início de deportações a Ruanda. Plano polêmico depende da vitória do Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak na próxima eleição. Líder do Brexit anuncia candidatura às eleições do Reino Unido. Participação de Nigel Farage na disputa marcada para 4 de julho pode dificultar a disputa para o primeiro-ministro Rishi Sunak, do Partido Conservador. Reino Unido testa vacina personalizada contra o câncer. Homem de 55 anos foi a primeira pessoa a receber o novo tratamento, que dá esperança para milhões de pacientes. Piloto morre em colisão de aeronaves durante show aéreo em Portugal. Acidente aconteceu em Beja, durante performance acrobática. Hezbollah lança esquadrão de drones contra instalações militares de Israel. Organização paramilitar fundamentalista islâmica xiita, instalada no Líbano, afirma ter lançado ataques à Galileia. Houthis do Iêmen atacaram um local militar em Israel, diz porta-voz do movimento. Grupo que controla as partes mais populosas do Iêmen e é apoiado pelo Irã faz alvos em portos israelenses há meses. Ex-líder do Paquistão é absolvido em caso de segredos de Estado, mas segue preso. Imran Khan foi condenado a 10 anos de prisão sob acusação de tornar público um telegrama confidencial, enviado a Islamabad, pelo embaixador do Paquistão em Washington.
Cheias no Afeganistão afetam milhares de crianças, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Representante do Unicef no Afeganistão, Tajuddin Waivali, pediu à comunidade internacional que redobre investimentos para apoiar a população. Primeiro-ministro da Índia deve conquistar terceiro mandato na maior eleição do mundo. Quase 1 bilhão de pessoas estiveram aptas a votar na votação de 7 fases que começou em 19 de abril e terminou em 1 de junho. Coreia do Sul diz que suspenderá acordo militar com Pyongyang. Anúncio de Seul abre caminho à retomada de exercícios militares na fronteira com a Coreia do Norte. Vulcão nas Filipinas entra em erupção. Autoridades elevam alerta. Reguladores da aviação devem orientar pilotos a evitar voar perto do cume do Monte Canlão. Comunidades foram aconselhadas a usar máscaras ou cobrir a boca com pano úmido. Contra arruaceiros, área turística de Tóquio bane consumo de álcool na rua. Distrito de Shibuya alega que turismo em excesso causa transtornos aos moradores da região. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar medida que limita a travessia de imigrantes pelo México. A ação executiva restringiria a entrada ilegal na fronteira sul dos Estados Unidos aos requerentes de asilo uma vez que os encontros diários entre os portos atingissem marca de 2.500. Cláudia Sheinbaum vence eleições e se torna a primeira mulher a assumir presidência do México. Candidata da esquerda recebeu entre 58% e 60% dos votos, 32 pontos à frente da rival de centro-direita Xochitl Gálvez, segundo a apuração rápida do Instituto Nacional Eleitoral. Fenômeno El Niño 2023-2024 dá sinais de acabar, diz Organização da ONU. Organização Meteorológica Mundial prevê, no entanto, retorno às condições do Laninha ainda este ano. Previsões da organização sugerem persistência de temperaturas acima do normal em quase todas as áreas terrestres. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1783, os irmãos franceses Montgolfier demonstram publicamente seu Montgolfier, balão de ar quente. Em 1784, Elizabeth Tibble se torna a primeira mulher a voar em um balão de ar quente. Seu voo percorre 4 km em 45 minutos e atinge 1.500 metros de altitude. Em 1896, Henry Ford conclui o quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina, e faz teste de sucesso. Em 1928, o presidente da República da China, Zhang Zuolin, é assassinado por agentes japoneses. Em 1939, Holocausto, o MS Saint-Louis, um navio que transportava 963 refugiados judeus, não tem permissão para desembarcar na Flórida, Estados Unidos, depois de já ter sido afastado de Cuba. Forçados a voltar para a Europa, mais de 200 dos seus passageiros morrem em campos de concentração nazistas. Em 1942, Segunda Guerra Mundial, começa a Batalha de Midway. O almirante japonês Shishimagu ordena um ataque à ilha de Midway, no norte do Oceano Pacífico, por grande parte da Marinha Imperial Japonesa. Em 1970, Tonga ganha independência do Reino Unido. Em 1977, a JVC apresenta sua fita de vídeo VHS no Consumer Electronics Show em Chicago. Eventualmente, ele prevalecerá contra o sistema Betamax, rival da Sony, em uma guerra de formatos para se tornar o meio de vídeo doméstico predominante. Em 1989, protestos na Praça da Paz Celestial são violentamente reprimidos em Pequim pelo Exército Popular de Libertação, com pelo menos 241 mortos. Em 1992, líderes de 180 nações iniciam a Eco 92, no Rio de Janeiro. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.